Uma decisão que veio logo no começo do dia, antes mesmo do sol aparecer. A gente sabe que as operações da Polícia Federal, elas começam muito cedo. E até quero compreender contigo se a gente chama de operação da PF ou se exatamente é apenas um cumprimento de uma ordem. A gente vai aqui na tecnicidade da coisa. O que eu já quero acrescentar aqui com o Gustavo Uribe, para que ele conte para a gente uma questão. Eu estou aqui com um documento, são 17 páginas, é muita coisa. E o que diz aqui, nesse trecho, que às vezes a leitura fica difícil, gente, porque não tem ali muito contraste, o fundinho branco, mas eu vou aqui contando para vocês, tá? Ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica, do réu Jair Messias Bolsonaro, 00:08 do dia 22. Como é que é esse rito, Gustavo Uribe? Porque ele é monitorado, agora não mais tirou a tornozeleira, monitorado pela polícia. E a polícia identificou que algo estranho aconteceu. A gente não sabe ainda o que é. Uma tentativa de violação. Se tentaram Eles já interpretam como tentativa de violação. Já. E se tentaram tirar. É isso que diz a Polícia Federal. Uma tentativa de violação. A gente ainda não tem detalhes se essa tentativa de violação é uma questão de Jair Bolsonaro tentou retirar a tornozeleira eletrônica, Jair Bolsonaro tentou desligar a tornozeleira eletrônica, ou se simplesmente deu alguma pane, mas deu um problema. Sim, que deu um problema, ali dá para, independentemente da interpretação, dá para corroborar. Foi um problema. Foi uma questão que agora a defesa aconteceu. Vai trabalhar para que ele volte para a prisão domiciliar. É isso que dizem alguns advogados. O que pode ter acontecido muitas vezes também é que o centro de monitoramento, ele obtém essa informação quando você não tem mais o sinal da tornozeleira eletrônica. Uma espécie de um alerta? Um alerta. Eles recebem o alerta de que a tornozeleira eletrônica não está funcionando, ela foi desligada ou ela foi apagada. E aí esse aviso é dito para esse centro. E aí eu trago o bastidor da noite, se nós não dormimos, Brasil. Alexandre de Moraes também não dormiu. A informação que eu tenho é que Alexandre de Moraes estava acordado no momento em que houve esse aviso. Minutos depois, o Centro de Monitoramento entra em contato com o Supremo Tribunal Federal e afirma, olha, tivemos algum tipo de violação na tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro. E aí o ministro Alexandre de Moraes foi avisado. A decisão dele foi feita minutos depois. O Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal já monitoravam bastante o caso depois de Alexandre Ramagem. Porque houve uma insatisfação imensa na Polícia Federal o fato de Alexandre Ramagem ter ido para o exterior em setembro e não ter avisado ninguém. Então já houve um plano de fuga, então já estavam em alerta. Segundo passo, a vigília de Flávio Bolsonaro. Isso causou uma certa apreensão, porque todo esse monitoramento e todo esse trabalho é feito nas imediações desse condomínio que vocês viram agora com a Gabriela Veras. E há uma preocupação, por quê? Porque muitas vezes não seria possível, e isso se falava muito na Polícia Federal, Elisa, muitas vezes não seria possível saber se Bolsonaro deixasse rapidamente, numa questão de 10 quilômetros, esse condomínio para uma embaixada dos Estados Unidos, não daria tempo do aviso para o centro de monitoramento para tentarem pegar Jair Bolsonaro. Mas uma dúvida, ele não tem agentes na casa? A gente pulou aqui, foi só uma atualização do site, tá? Não tem agentes dentro da casa? Os agentes ficam ao redor da casa, eles não ficam dentro da casa. E aí haveria uma possibilidade, isso a Polícia Federal falava, dele sair eventualmente pelos fundos. Hoje ele sair por uma outra casa ou dentro de algum veículo. Então essa era a grande preocupação. Só que aí veio esse monitoramento. E aí a minha apuração é, Elizavec, soou uma tentativa de desligar a tornozeleira eletrônica, avisar o centro de monitoramento, o centro de monitoramento avisou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, minutos depois, com base a esse ponto, foi ele o determinante para a prisão de Jair Bolsonaro. Foi a gota d'água, pelo que me dizem, na Polícia Federal. Ele determina, então, a prisão. E Alexandre de Moraes não dormiu. Como nós quase não dormimos nesse país, Alexandre de Moraes também não dormiu, porque depois de expedir essa decisão, ele quis acompanhar todo esse processo da Polícia Federal e está até agora acordado, é o que me dizem fontes do Supremo Tribunal Federal. Uribe, dúvida nesse rito. Portanto, a PF identificou um alerta de que ocorreu um problema. A Polícia Federal sozinha, por si só, ela não pode tomar uma iniciativa, porque, ou seja, isso configura um descumprimento de uma cautelar. Ela precisa, então, avisar a Justiça. Sim. E aí é a Justiça que toma uma decisão para o próximo passo da PF. Quem determina a prisão é o Poder Judiciário. Então, tem que ser uma determinação do ministro Alexandre de Moraes.
Certo. E agora, então, a gente tem a defesa trabalhando, evidentemente, né? Todo mundo tem o direito de defender-se, assim vão fazê-lo. E a gente teve uma negativa de Moraes para prisão domiciliar humanitária, que nem diz respeito ao que nós estamos vendo hoje de descumprimento, diz respeito à possibilidade dele já pagar pela pena da ação penal dos 27 anos. Anterior. Que são dois assuntos diferentes, mas que confundem o entendimento, né? É interessante de perceber, hoje é prisão preventiva porque houve algum evento anômalo, é isso que se diz. O evento anômalo foram 3 pontos. Perigo de fuga, baseado no ramagem, a vigília de Flávio Bolsonaro, que poderia causar uma desordem social, e a tornozeleira eletrônica, que teria sido violada. Foram os 3 pontos para justificar uma prisão preventiva. Mas o cumprimento de pena, em regime fechado, a gente lembra, o prazo termina segunda-feira. Ainda tem a possibilidade de recurso. Então, a defesa está trabalhando agora, o Dr. Celso Vilardi, em 2 pontas. Primeiro, um embargo para apresentar no Supremo Tribunal Federal para tentar diminuir a pena de Jair Bolsonaro da condenação, mas, por outro lado, a possibilidade de ele voltar para a prisão domiciliar até que seja decretada a prisão no regime fechado. Há uma preocupação, isso a Luísa Martins também apura nos bastidores, o que se fala dentro da Polícia Federal, que se Jair Bolsonaro fosse levado para a penitenciária da Papuda, a possibilidade dele conseguir prisão domiciliar seria muito maior. Por quê? Porque há várias reclamações, várias avaliações dentro do sistema prisional do Distrito Federal de que ele, como ex-presidente da República, tem risco de vida numa penitenciária comum. Então, a possibilidade seria muito maior. Agora, quando Jair Bolsonaro é levado para a superintendência da Polícia Federal, o que me dizem fontes da Polícia Federal é que a tendência maior é que ele possa cumprir toda a pena em regime fechado na superintendência da Polícia Federal e talvez passar para o regime domiciliar bem mais para frente.